Eu costumava achar que a felicidade era algo simples, que bastava amor, respeito e um pouco de paciência para que tudo desse certo. Quando conheci Diego, pensei ter encontrado tudo o que sempre sonhei: um homem gentil, dedicado, apaixonado. Ele me olhava como se eu fosse única no mundo. E por um tempo, eu realmente fui. Nos conhecemos na faculdade. Eu cursava letras, ele direito. Cruzávamos os mesmos corredores, até que um dia ele sentou ao meu lado na biblioteca e puxou conversa. Daquele dia em diante, nunca mais nos separamos. Diego era divertido, inteligente, ambicioso. Mas mais do que isso, ele era absurdamente ligado à mãe. Eu achava bonito no começo. Achava que era um sinal de um bom filho, um homem de família. Ele sempre falava dela com admiração, descrevia como ela se sacrificou por ele depois que o pai teve um derrame e ficou incapaz de trabalhar. Carmen era, segundo ele, uma mulher forte, determinada, uma verdadeira guerreira. Eu só não sabia que toda essa força escondia algo mais sombrio. Conheci Carmen pouco antes do nosso noivado. Ela me recebeu com um sorriso educado, mas frio. Seu olhar parecia me atravessar, como se me analisasse peça por peça, procurando falhas invisíveis. Naquele dia me senti desconfortável, mas atribuí ao nervosismo. Afinal, era a mãe do homem, que eu amava. Com o tempo, pequenos comentários começaram a surgir. Ela dizia que eu era simples demais para Diego, que ele merecia alguém com mais presença, com mais sofisticação. E ainda assim, sorria para mim nas reuniões. De família. Me abraçava na frente dos outros, como se estivesse tudo bem. Eu ignorava. Diego me defendia. Dizia que era o jeito dela. Eu acreditava. Até que nos casamos. Poucos meses depois do casamento, descobri que estava grávida. Era nosso sonho. Mas quando contei a Diego, ele hesitou antes de sorrir. Disse que estava feliz, mas que precisávamos contar à mãe dele com cuidado. Eu achei estranho, mas concordei. Quando contamos a Carmen, ela ficou em silêncio por longos segundos. Depois sorriu, mas havia algo estranho naquele sorriso. Que bom, disse ela. Vocês são jovens. Vão ver que um filho muda tudo. E mudou mesmo. Ela passou a nos visitar quase todos os dias. Começou a criticar a maneira como eu organizava a casa, como cozinhava, como cuidava das minhas consultas. Dizia que eu não sabia nada sobre maternidade, que estava colocando a saúde do bebê em risco. E Diego? Diego cada vez mais parecia ouvir tudo que ela falava. Eu tentava manter a paz. Engolia a raiva, me esforçava para agradar. Mas não importava o que eu fizesse, Carmen sempre encontrava algo para corrigir. Aos poucos, minha casa deixou de ser minha. Ela mudava os móveis de lugar, trocava os utensílios da cozinha, escolhia as roupas do enxoval. Diego dizia que era melhor deixar. Ela só quer ajudar, repetia. Eu queria acreditar nisso, até que comecei a perceber os olhares dela. Frios, julgadores, como se eu fosse uma intrusa na própria casa. As coisas pioraram quando entrei no 8º mês de gravidez. Carmen começou a fazer insinuações de que Diego deveria ter casado com uma ex-namorada, uma moça mais preparada para ser mãe. Chegou a dizer, num almoço de domingo, que talvez o bebê nem fosse de Diego. Eu ri, nervosa. Mas Diego ficou sério. Mãe, para com isso, ele disse. Ela riu também, como se fosse brincadeira. Mas eu vi nos olhos dela. Não era piada. Dias depois, Carmen apareceu com fotos. Fotos que mostravam eu saindo de um café com um colega de trabalho. Ela dizia que eram provas da minha traição, que aquele homem era o verdadeiro pai do bebê. Diego pegou as fotos com as mãos trêmulas. Eu tentava explicar que era só um colega, que saímos para conversar sobre um projeto da empresa. Mas ele não me ouvia. Por que você nunca me falou? Que saía com ele? Ele perguntou. Não era nada importante, Diego. Respondi, sentindo o desespero subir pela garganta. Mas ele olhava para as fotos, olhava para a mãe, e eu vi naquele momento. Ele acreditava nela. Carmen colocou a mão no ombro dele como quem consola. Eu tentei avisar, filho. Tentei abrir seus olhos. Naquela noite, ele me pediu para sair de casa. Eu saí. Com o coração despedaçado, com a barriga enorme, com a alma dilacerada. Sem ter para onde ir, sem saber o que fazer. Liguei para Júlia, minha melhor amiga, que me acolheu por alguns dias. Mas eu sabia que não poderia depender dela por muito tempo. Acabei em um pequeno quarto alugado no subúrbio, longe de tudo e de todos.
Trabalhei o quanto pude até o parto. Quando chegou a hora, fui sozinha para o hospital. Tive meu filho em silêncio, sem ninguém esperando na sala de espera, sem ninguém segurando minha mão. Olhei para aquele pequeno ser nos meus braços e prometi: eu vou te proteger. Vou fazer de tudo para você nunca passar pelo que eu passei. E foi isso que fiz. Trabalhei em 2, 3 empregos. Entreguei panfletos, limpei escritórios, atendi em lanchonete. Cada centavo ia para o sustento dele. Cada noite em claro valia a pena quando eu via aquele sorriso. Ele era meu motivo, minha força. Os anos passaram. Ele crescia saudável, inteligente, carinhoso, mas sempre me perguntava: e meu papai? Eu engolia a dor e dizia: ele está longe, meu amor, mas um dia você vai entender. Até que, um dia, tudo mudou. Era uma tarde chuvosa. Eu havia saído mais cedo do trabalho e, ao passar por uma igreja que abrigava moradores de rua, vi uma movimentação estranha. Uma mulher gritava, apontando para todos, dizendo coisas desconexas. Eu me aproximei por instinto. Então ouvi algo que fez meu sangue gelar. Roubaram meu filho. Roubaram meu bebê da maternidade. Eu vi aquela mulher levar ele embora. Os voluntários tentavam acalmá-la. Disseram que ela tinha esquizofrenia, que aquelas histórias eram invenções da mente perturbada. Mas eu fiquei parada, olhando para aquela mulher. Havia algo nela. Algo familiar. E então, num instante, nossos olhos se encontraram. Ela me olhou fixamente e sussurrou: ele tem uma pintinha na nuca, igual a do meu filho. Meu coração parou. Porque Diego tinha aquela mesma pintinha. E foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido. Eu pesquisei. Descobri que, aos 20 anos, Carmen havia sido internada em um hospital psiquiátrico. Que fugiu 2 anos depois. Que no mesmo mês da fuga, um recém-nascido desapareceu da ala de maternidade de um hospital da cidade. O caso nunca foi solucionado. A ficha caiu. Carmen havia roubado aquele bebê e criou Diego como se fosse seu, meu ex-marido, o homem que eu amei. Talvez não fosse filho dela, talvez nem soubesse quem realmente era. E naquele momento, eu soube. Eu precisava lutar. Eu precisava vencer na vida. Eu precisava provar a verdade, por mim, pelo meu filho, por aquela mulher abandonada naquela igreja. Por Diego. Porque Carmen havia destruído minha vida, mas ela não destruiria. Meu filho. Depois daquele encontro na igreja, algo dentro de mim despertou. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma faísca de propósito. Não era mais apenas sobre sobreviver, era sobre lutar. Por mim, pelo meu filho e até mesmo por Diego, que vivia aprisionado em uma mentira construída desde antes de nascer. Passei aquela noite em claro. Cada palavra de Ana ecoava na minha mente. Cada detalhe que ela gritava. Cada descrição que parecia absurda aos ouvidos de quem não queria acreditar. Mas eu acreditava, porque eu sabia do que Carmen era capaz. E, de repente, tudo fazia sentido. Na manhã seguinte, levei meu filho à escola e fui direto para a biblioteca pública. Passei horas pesquisando, anotando, tentando encontrar qualquer pista sobre o passado de Carmen. Não foi fácil. O nome dela aparecia em registros antigos, quase apagados, mas ali estava. Internação psiquiátrica aos 20 anos. Diagnóstico de distúrbios mentais. Alta forçada após fuga. 1 mês depois, um boletim de ocorrência. Bebê desaparecido de uma maternidade. Caso arquivado. Sem solução. Meu estômago revirava. As peças se encaixavam de um jeito cruel. Diego poderia ser aquele bebê. O filho que Ana tanto procurava. O filho que Carmen roubou e criou como dela. O filho que eu amei, casei, com quem construí sonhos. Sem nunca imaginar que vivia sob uma mentira ainda maior do que as que Carmen me fez acreditar. Mas como provar? Como convencer Diego? Como enfrentar aquela mulher sem perder tudo de novo? Decidi que precisava de mais. Mais provas, mais força. Eu estava cansada de ser a vítima. Cheguei em casa, olhei meu filho dormindo e prometi a mim mesma: eu vou vencer. Eu vou construir uma vida tão estável, tão segura, que ninguém mais poderá me derrubar. Só assim, com respeito e poder, poderei encarar Carmen de frente. Nos meses seguintes, trabalhei como nunca. Peguei turnos dobrados. Fiz cursos online, à noite. Busquei oportunidades melhores. Comecei a economizar cada centavo.
Abri uma pequena loja de doces artesanais, algo que sempre sonhei. Aos poucos, os clientes aumentaram. As encomendas cresceram. A loja ganhou fama no bairro. Meu nome começou a circular. Cada conquista era um passo mais perto. Cada venda era um grito de liberdade. Eu via o futuro se desenhando. Um futuro onde eu poderia olhar para Carmen sem medo. Onde eu poderia segurar a mão de Ana e levá-la até Diego, sem que ninguém nos silenciasse. Mas, mesmo enquanto eu subia, havia noites em que o peso da verdade me esmagava. Eu olhava meu filho e pensava no que aquilo significaria para ele, para Diego, para todos nós. Eu estava prestes a desenterrar um segredo que podia destruir uma família inteira. Será que eu tinha o direito? Será que era justo? Mas então eu lembrava da minha expulsão, das mentiras, das lágrimas solitárias no hospital, da ausência de Diego no nascimento do próprio filho. E a resposta vinha clara: eu não tinha escolha, porque a verdade não pertencia apenas a mim, pertencia a Ana, pertencia a Diego, e acima de tudo pertencia ao meu filho, que tinha o direito de crescer sem as mentiras daquela mulher. O tempo passava. Eu via Ana sempre que podia na igreja. Levava comida, roupas, cobertores. Conversávamos por horas. Cada detalhe que ela me contava fortalecia minha convicção. Ela descrevia o bebê perdido, a mesma pintinha na nuca, o mesmo formato de orelha, o mesmo sorriso tímido que eu via em Diego quando nos conhecemos. Não eram coincidências. E a cada encontro, Ana confiava mais em mim. Passou a me chamar de minha menina boa. Eu a abraçava e dizia em silêncio: eu vou te devolver o que tiraram de você. Enquanto isso, Carmen seguia sua vida, intocável. Eu via fotos dela em eventos sociais, festas, viagens. Sempre impecável. Sempre no controle. Mas eu sabia que por trás daquele sorriso havia a mesma mulher que um dia me olhou na porta da minha casa e murmurou: eu te avisei. E um dia, seria a minha vez de avisá-la. Nunca imaginei que a dor de recomeçar do zero pudesse ser tão silenciosa. Quando fui expulsa daquela casa, grávida, humilhada, sem nada além das roupas no corpo e um pouco de dinheiro no bolso, achei que havia perdido tudo. Mas, olhando para trás agora, percebo que aquele foi apenas o início da minha verdadeira vida. Os primeiros meses depois da expulsão foram os mais difíceis. Morei de favor na casa de uma senhora da igreja, que me deu um quarto nos fundos, perto do quintal, onde o cheiro de mofo e as telhas quebradas me lembravam todos os dias que eu estava no fundo do poço. Trabalhei como pude, lavando pratos num restaurante barato, limpando casas, ajudando na paróquia. O dinheiro mal dava para comer, mas era tudo o que eu tinha. Foi no dia do parto, sozinha, num hospital público lotado, que olhei para meu filho. E prometi: eu vou vencer por você. Eu vou construir um mundo onde ninguém nunca mais ouse nos tirar o que é nosso. E foi essa promessa que me trouxe até aqui. Porque 3 anos depois, eu finalmente consegui abrir a Doçuras da Lucia, minha pequena loja de doces. Era modesta, apertada, com paredes descascadas e um balcão de segunda mão. Mas era minha. Um sonho embrulhado em açúcar e força de vontade. Eu fazia de tudo. Produzia os doces na cozinha dos fundos, atendia os clientes, limpava o chão no fim do dia. Cada brigadeiro enrolado, cada fatia de bolo vendida era uma vitória. Aos poucos, a clientela foi crescendo. As mães da escola ao lado começaram a encomendar bolos de aniversário. Os professores passaram a comprar lembrancinhas para os eventos. E devagarinho, eu sentia que estava conquistando algo com as próprias mãos. Mas por dentro, havia um buraco. Porque mesmo vencendo aos olhos do mundo, eu carregava a ferida de uma injustiça que nunca cicatrizou. Era na calada da noite, quando apagava as luzes da loja e via meu filho dormindo no pequeno sofá dos fundos, que as lembranças me assombravam. O olhar de desprezo de Carmen, as palavras frias de Diego, as fotos falsas espalhadas pela mesa, a acusação de traição, a expulsão, e por mais que tentasse enterrar esse passado, ele voltava toda vez que olhava para o rosto do meu filho. Porque havia algo nele, um traço, um olhar, uma expressão, que me lembrava que a história não estava completa. Foi por isso que, quando Júlia apareceu naquela manhã, sentada no balcão da minha loja, com um café nas mãos e um olhar estranho no rosto, eu soube que algo estava prestes a mudar. Lucia, eu sei que você reconstruiu sua vida, que está bem agora. Mas eu descobri uma coisa, e não podia deixar de te contar.
Meu coração gelou. O que foi, Júlia? Perguntei tentando parecer calma. Ela respirou fundo. Eu estava conversando com uma amiga da minha prima, que trabalha num hospital psiquiátrico antigo, sabe? Ela comentou sobre uma paciente, uma mulher que fugiu muitos anos atrás. E o nome dela era Clara Monge, mas depois descobriu-se que o verdadeiro nome dela era Carmen. Carmen Monge. Eu parei. Senti o chão sumir sob meus pés. Júlia continuou. Essa mulher, ela foi internada por esquizofrenia. Fugiu depois de 2 anos. E, semanas depois, um bebê desapareceu de uma maternidade perto dali. Nunca encontraram a criança. E essa mulher nunca foi pega. Eu respirei fundo, tentando processar. Júlia, você acha? Ela me olhou com compaixão. Eu não sei, Lu, mas a descrição da criança bate. O tempo, o local, tudo coincide. Eu acho que Diego pode ser aquele bebê. Fechei os olhos. Senti um frio profundo invadir meu corpo. Você precisa da verdade, Lucia. Ele também merece saber. Eu assenti. Era como se naquele momento, toda a minha dor, toda a minha luta, todos os brigadeiros enrolados até tarde da noite, tudo ganhasse um novo sentido. Era hora de reabrir velhas feridas, de enfrentar o passado, de levar a verdade até Diego. Depois que Júlia saiu da loja naquela manhã, fiquei sentada no banco do balcão por muito tempo. O sol já começava a invadir o espaço pelas vitrines, iluminando os potes de vidro cheios de balas coloridas. Mas, por dentro, eu estava gelada. O mundo inteiro parecia ter parado ao meu redor. Eu olhava para as prateleiras organizadas com carinho, para os recados carinhosos das crianças da escola colados no vidro da vitrine. Tudo aquilo era minha conquista, minha fortaleza. Mas, de repente, parecia frágil diante do que Júlia acabara de revelar. Diego. Quem realmente era Diego? Sempre soube que Carmen era uma mulher estranha, controladora, obcecada pelo filho. Mas jamais imaginei que a raiz desse controle pudesse estar ligada a algo tão profundo, tão sombrio. E se Diego não fosse realmente filho dela? E se, durante todos esses anos, ele mesmo tivesse sido prisioneiro de uma mentira? Eu olhava para meu filho, sentado no chão da loja, brincando com tampinhas de garrafa, e sentia uma força nascer dentro de mim. Eu tinha protegido ele de tantas coisas. Tinha lutado sozinha para dar um lar, uma infância decente. Agora, eu precisava lutar por outra verdade. Pela dele. Naquela noite, fechei a loja mais cedo. Fiz um brigadeiro quente para meu pequeno, embalei em papel celofane e o coloquei na mesinha dele. Ele sorriu e me abraçou. É o melhor doce do mundo, mamãe. Essas palavras me deram coragem. Enquanto ele dormia no sofá dos fundos, sentei no chão da cozinha da loja com os papéis que Júlia me entregou. Eram cópias velhas, rabiscadas, registros médicos, boletins de ocorrência. Li e reli cada linha. Cada detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeça impossível. Mas dentro de mim, tudo começava a se encaixar. Decidi que precisava mais. Precisava de provas concretas. E para isso, teria que voltar para o lugar onde prometi nunca mais pisar. A igreja onde Ana vivia. No dia seguinte, depois de fechar a loja, fui até lá. Encontrei Ana sentada no banco do pátio, olhando para as mãos. Aproximei-me devagar. Ela sorriu quando me viu, um sorriso doce, mas carregado de tristeza. Ele sempre gostou de balas de coco. Você sabia? Disse ela do nada. Sentei ao lado dela. Quem, Ana? Ela olhou para o céu. Meu bebê. Eu sonhava que ele comia balas de coco, que ficava todo melado. E eu limpava com um pano molhado. Meu coração apertou. Era impossível. E ao mesmo tempo tão real. Diego sempre amou balas de coco. Carmen sempre dizia que ele tinha alergia quando pequeno e proibiu que comesse. Mas eu lembrava de Diego, já adulto, comprando escondido, dizendo que aquele sabor lembrava algo que ele não sabia explicar. Será que... Peguei a mão de Ana. Ana, você me deixaria fazer um teste de DNA? Eu preciso da sua ajuda. Ela me olhou com aqueles olhos úmidos, como se esperasse essa pergunta há anos. Eu faço o que for preciso.
Só quero a verdade. Saí dali com um peso novo, mas ao mesmo tempo, com uma direção clara. Eu sabia o que precisava fazer. Quando li aquela mensagem, senti que um ciclo estava se fechando, mas ao mesmo tempo, outro ciclo começava. Eu sabia o peso que carregava. Aquela verdade não era só minha, era de Diego, era de Ana, era de um passado inteiro silenciado pela loucura de Carmen. Mas, como contar? Quando? Passei a noite em claro, sentada no balcão da loja, olhando para os potes de vidro cheios de doces, para as embalagens coloridas, para o cartaz com meu nome pendurado na parede. Tudo aquilo era fruto da minha resistência. Mas agora, minha missão era maior do que resistir, era revelar. No dia seguinte, fechei a loja mais cedo. Levei meu filho para a casa de Júlia. Ela prometeu cuidar dele. Eu precisava ir até Diego, olhar nos olhos dele, contar, mostrar, entregar os laudos. No caminho, revi mentalmente cada detalhe da nossa história. O primeiro beijo, o pedido de casamento, a noite em que contei da gravidez, a traição que nunca existiu, o momento em que ele segurou as fotos falsas da mãe e, sem hesitar, me expulsou. Parecia outra vida, outro tempo, outro Diego. Quando estacionei em frente à loja de materiais de construção, respirei fundo. Desci do carro, entrei. Ele estava lá, no balcão, assinando papéis. Olhou para mim. Por um segundo, achei que não me reconheceria. Mas os olhos dele vacilaram. Lucia! Ele disse surpreso. Eu caminhei até ele com um envelope nas mãos. Olhei firme. Diego, precisamos conversar. É importante. Ele franziu a testa, desconfiado. Agora, aqui? Assenti. Entreguei o envelope. Lê, por favor. É sobre você. É sobre... tudo. Ele abriu, hesitante. Começou a ler. Aos poucos o rosto dele mudou. Primeiro confusão. Depois, incredulidade. E por fim, uma dor profunda. Levantou, os olhos lacrimejando. Isso. É verdade? Isso. Não pode. É verdade, Diego. Carmen. Ele me interrompeu, a voz trêmula. Ela me roubou? Ela roubou minha vida? Assenti, sentindo as lágrimas rolarem. Ela não é sua. Mãe biológica. Ana é sua verdadeira mãe. E ela está esperando por você. Há mais de 30 anos, ele desabou sobre o balcão. Chorou como uma criança. Eu fiquei ali, ao lado dele, segurando sua mão, como quem segura um vaso prestes a se quebrar. Porque naquele momento, eu sabia, a verdade liberta, mas também destrói. E nossa história estava apenas começando. Naquela noite, depois de entregar os documentos a Diego, eu soube que algo havia mudado para sempre. Não apenas na vida dele, mas também na minha. Porque naquele momento em que vi seu rosto desmoronar diante da verdade, percebi que nenhuma de nós, nem eu, nem Ana, nem Diego, sairia ileso dessa revelação. Quando voltei para casa, encontrei meu filho dormindo no sofá da loja. Peguei-o no colo, beijei sua testa e o coloquei na pequena cama improvisada no depósito. A loja estava silenciosa, cheirando a açúcar queimado e baunilha. Era meu refúgio. Meu pequeno mundo conquistado à força. Mas, naquela madrugada, nem mesmo aquele cheiro familiar me acalmou. Sentei no chão, encostada no balcão, e chorei. Chorei por Diego, por Ana, por tudo que foi roubado deles. Chorei por mim, por tudo que precisei engolir calada. Chorei porque sabia que, a partir de agora, nada mais seria simples. Júlia me mandou uma mensagem pouco depois da meia-noite. Ele saiu do trabalho e foi direto para a casa da mãe. Meu coração disparou. Eu podia imaginar a cena. Diego chegando, confuso, ferido, exigindo respostas. E Carmen. Ah, Carmen. Eu sabia que ela não entregaria facilmente a farsa que construiu por décadas. Fechei os olhos e orei baixinho. Que ele tivesse força, que conseguisse enfrentar o sorriso frio da mulher que o criou, que o moldou, que o prendeu. No dia seguinte, acordei cedo. Preparei os doces para as encomendas. Sorri para os clientes. Atendi crianças, mães, professores. Mas por dentro, cada minuto era uma angústia. Eu só conseguia pensar: será que ele acreditou em mim? Será que vai conseguir olhar para ela e ver a verdade?
Foi só no fim da tarde que o telefone tocou. Era Diego. Sua voz estava rouca, cansada, carregada de algo que eu nunca tinha ouvido antes. Desilusão. Lucia, podemos conversar? Meu coração gelou. Claro. Onde você está? Na frente da sua loja. Corri para a porta. E lá estava. Ele. Envelhecido de um dia para o outro. Olheiras fundas, olhos vermelhos. Ele parecia menor, como se o mundo tivesse tirado dele tudo o que sustentava. Abri a porta. Ele entrou em silêncio. Sentou no banco do balcão. Passou as mãos pelo rosto. Respirou fundo. Ela negou tudo. Até o último segundo. Me chamou de ingrato. Me disse que você manipulou tudo. Eu fiquei quieta. Deixei que ele falasse. Mas eu vi nos olhos dela, Lucia. Vi que era verdade. Ela não precisava dizer. Eu cresci achando que ela era minha heroína, minha única família. Agora, eu não sei quem sou. Me aproximei, coloquei minha mão sobre a dele. Você é Diego, filho de Ana. Um homem bom, e agora, um homem livre. Ele chorou, silenciosamente. Eu o abracei. Como alguém que abraça não um ex-marido, mas um ser humano despedaçado, porque naquele momento percebi. A verdade tinha um preço, e nós estávamos pagando juntos. Diego. Ficou na loja até tarde naquela noite. Não falamos muito depois daquele abraço. Ele ficou sentado, olhando para o nada, enquanto eu lavava as formas, organizava os papéis, apagava as luzes. Às vezes, ele suspirava. Às vezes, soltava um leve sorriso triste, como se lembrasse de alguma infância que agora sabia não ser dele. Quando estava prestes a ir embora, ele olhou para mim hesitante. Ela me pediu para não procurar Ana. Disse que era perigoso, que ela era louca. Eu respirei fundo. Ela tem medo, Diego. Medo de perder o controle. Medo de você ver quem ela realmente é. Ele assentiu devagar. Eu quero conhecer Ana, mas não sei se estou pronto. Aproximei-me, colocando a mão em seu ombro. Ela esperou 30 anos, Diego. Ela vai entender. Ele baixou a cabeça, engolindo o choro. Obrigado, Lucia, por nunca ter desistido. Sorri, ainda com o coração pesado. Eu prometi para mim mesma que um dia você saberia a verdade. E hoje, você sabe, ele me olhou uma última vez antes de sair. Um olhar misto de gratidão e dor. E quando se foi, senti uma estranha paz. Como se, enfim, o caminho estivesse claro. Mas eu sabia. A batalha maior ainda estava por vir, porque Carmen não era mulher de desistir facilmente. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era Júlia. Lucia, você precisa vir à igreja. Ana está agitada. Diz que alguém foi procurá-la ontem à noite. Uma mulher. Meu estômago revirou. Carmen. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos. Acho que sim. Ana está com medo. Disse que a mulher a ameaçou, que pediu para ela sumir, para esquecer o filho. Meu sangue ferveu. Peguei as chaves da loja, tranquei tudo e corri para a igreja. Encontrei Ana sentada no banco, abraçada aos joelhos, tremendo. Ao me ver, levantou-se e correu até mim, me abraçando como uma criança assustada. Ela veio. Ela disse que eu estava inventando, que nunca tive filho nenhum, que, se eu contasse, ninguém acreditaria. Abracei Ana mais forte. Você não está sozinha, Ana. Eu acredito em você. Diego, ele também sabe. Nós estamos juntos nisso. Ela soluçou no meu ombro. E naquele momento soube. Carmen estava desesperada. Sabia que seu império de mentiras estava ruindo e faria de tudo para manter o controle. Mas nós não íamos mais recuar. Depois daquele abraço apertado, sentei com Ana no pátio da igreja. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Ana mexia as mãos nervosamente, olhando para o chão, como se as palavras pesassem mais do que o próprio corpo. Ela disse que se eu aparecesse, Diego ia me odiar, que eu ia arruinar a vida dele, que ele tinha sido feliz com ela, que eu não tinha direito de voltar. Fechei os olhos por um instante. Carmen era mais cruel do que eu imaginava. Mesmo depois de tudo,
mesmo depois da verdade exposta? Ainda. Tentava manipular, distorcer, apagar. Ana, você não roubou nada. Quem roubou foi ela. Você tem direito. Diego tem direito de saber de onde veio, de conhecer você. Ela me olhou, os olhos marejados. Mas e se ele me odiar, Lucia? E se ele achar que eu sou uma estranha? Segurei suas mãos. Ele precisa de tempo, mas no coração, ele vai sentir. Como eu senti. Como você sempre soube, Ana sorriu, tímida. Eu sempre soube, mesmo sem nunca ter visto o rosto dele. Sempre soube que ele estava vivo. Saí da igreja com uma sensação estranha, mistura de alívio e presságio. Algo me dizia que Carmen não pararia por ali. E eu estava certa. Na manhã seguinte, ao chegar à minha loja, encontrei um envelope enfiado por baixo da porta. Abri com mãos trêmulas. Dentro, uma carta, escrita à mão. Reconheci a caligrafia de Carmen. Lucia, se pensa que venceu, está enganada. Você não sabe o que sou capaz de fazer para proteger o meu filho. Ele é meu. Sempre será. Você nunca vai tirá-lo de mim. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Olhei para meu filho, brincando atrás do balcão, alheio a tudo. Abracei-o com força. Sabia que Carmen estava encurralada. E isso a tornava mais perigosa. Naquela tarde, Júlia me ligou, aflita. Lucia, Diego sumiu. Não foi trabalhar. Não atende ninguém. E ninguém viu Carmen desde ontem. Meu coração gelou. Júlia, você acha que ela... Eu tenho medo do... que ela possa fazer. Precisa encontrá-los. Antes que seja tarde. Respirei fundo. Peguei as chaves. Olhei para meu filho. Vamos, meu amor. Você vai ficar com a tia Júlia hoje. A mamãe... Precisa resolver algo. Deixei-o com Júlia e dirigi até a antiga casa onde vivi com Diego e Carmen. O portão estava trancado, mas havia luzes acesas. Toquei a campainha. Nenhuma resposta. Toquei de novo. Diego, Carmen, sou eu. Abre a porta. Silêncio. Meu peito se apertou. Dei a volta na casa, procurando alguma janela aberta. Vi uma fresta na lateral. Escalei a cerca. Consegui espiar pela janela da cozinha, e o que vi me deixou sem ar. Carmen estava sentada à mesa, Diego à sua frente cabisbaixo, as mãos presas entre as dela. Ela falava algo, rápido, quase sussurrando. Diego parecia hipnotizado. Meu coração disparou. Eu precisava tirá-lo dali. Diego! Gritei, batendo na janela. Ele olhou, um olhar perdido, confuso. Carmen se virou, o rosto distorcido por uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Vai embora, Lucia. Ele é meu! Sempre foi meu! Não, Carmen. A verdade já saiu. Você não pode mais escondê-lo. Ele merece saber. Merece viver livre. Ela se levantou, tremendo. Diego puxou as mãos, se afastando devagar. Ela mente, Diego. Ela quer te afastar. De mim. Eu te salvei. Eu te criei. Eu sou sua mãe. Diego ficou em pé, olhando para mim. Depois para ela. O rosto dele era um campo de batalha. Confusão. Dor. Amor. Traição. Carmen, quem sou eu? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sopro. Carmen começou a chorar. Desabou no chão, abraçando as próprias pernas. Você é meu filho, meu menino, o único que eu tinha. Diego se ajoelhou ao lado dela. Mas dessa vez não para abraçá-la. Apenas para olhar, de perto, a mulher que destruiu tantas vidas. Não, Carmen. Eu sou Diego, filho de Ana. E agora, eu vou conhecê-la. Vou viver a minha vida. Ela chorou mais alto. Balançava a cabeça. Ele se levantou. Caminhou até a porta. Abriu para mim. Vamos, Lucia. Estou pronto. E, naquele instante eu soube. Carmen perdeu. Mas acima de tudo, Diego estava livre. Diego saiu daquela casa com passos lentos. Parecia mais velho, mais pesado. Mas pela primeira vez, seus ombros não estavam curvados pela ilusão. Caminhava como quem carrega um luto e uma libertação. Quando entramos no carro, ele olhou para mim. Havia algo novo em seus olhos. Uma mistura de dor, mas também de esperança. Você acha que ela vai se recuperar?
Perguntou baixinho. Demorei a responder. Não sei, Diego. Mas agora ela vai ter que enfrentar os próprios fantasmas. Sem você para carregar essa cruz. Ele suspirou. Olhou pela janela. O céu estava começando a clarear, num tom suave, de azul e rosa. Eu nunca imaginei que minha vida fosse uma mentira, que meu nascimento tivesse sido um roubo. Estendi a mão e segurei a dele. Mas agora você tem a chance de viver a sua verdade. Com Ana. Com quem realmente te esperou. Ele sorriu, cansado. Fomos direto para a igreja. Ana estava sentada no pátio, as mãos no colo, os olhos fechados. Como se rezasse. Ou talvez apenas ouvisse o silêncio. Quando Diego desceu do carro, ela abriu os olhos devagar. Ficou em pé, sem pressa. Os dois se olharam, por longos segundos. Sem palavras, sem gestos. Apenas um olhar que carregava 30 anos de espera, dor, saudade, sonho. Diego caminhou até ela, parou bem perto, tocou o rosto dela, devagar, como se tocasse um cristal. Mãe. Ele sussurrou. Ana chorou. Chorou como uma mãe que finalmente reencontra o que foi tirado. O abraçou com força, os dois soluçando juntos. Fiquei ali, olhando de longe, com um nó na garganta, sentindo que finalmente o ciclo se fechava. No caminho de volta para a loja, Júlia me ligou. Carmen foi internada, está sob cuidados psiquiátricos. Tentou fugir ontem, tentou se machucar. Mas agora, está contida. Abracei meu filho no banco de trás. Mamãe, agora o papai tem outra mamãe? Ele perguntou. Sorri, acariciando seu cabelo. O papai descobriu a verdade, meu amor. E agora, ele também pode ser feliz. Olhei pelo retrovisor. Vi meu reflexo. E pela primeira vez, não vi uma mulher quebrada. Vi uma mulher inteira, que lutou, que caiu, que recomeçou, que venceu. Porque no fim, a verdade sempre encontra seu caminho. E eu, finalmente estava livre.